escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Dentro de nossa série As 7 Igrejas da Ásia, terminamos a terceira. Já passamos então pela igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Estamos então na quinta carta, a igreja de Sardes. Na realidade, terminamos no vídeo anterior a igreja em Tiatira. Não se esqueçam, isto é básico aprendermos para um conhecimento perfeito. Estas 7 igrejas, elas estavam na mesma região. Jesus foi específico quando ele deu a ordem ao apóstolo João: escreve em livro as 7 cartas que estão na igreja da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como alguns pensam que se trata de igrejas simplesmente imaginárias, simbólicas, não é verdade. As 7 igrejas existiram e elas representam, elas simbolizam a igreja de Jesus por todos os tempos. Não quer dizer que na época só tinham estas 7 igrejas. Afinal de contas, as maiores igrejas da época eram Jerusalém e Antioquia, que nem estão sendo citadas aqui. Estas são citadas marcando, simbolizando a igreja de Cristo que haveria em todos os tempos. Guardemos estes princípios que são básicos para uma interpretação correta. Vamos então ao conteúdo total da igreja em Sardes. A gente abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que lástima! Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras. Isto é, não tenho achado perfeitas as tuas obras diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, de que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão e não saberás a que hora
sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos branco, porque são dignas. O que vencer será assim vestido de branco, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma carta pequena na sua extensão, apenas 6 versos, mas uma carta profunda no seu conteúdo. Jesus começa dizendo, ou a carta tem o seu início, a sua abertura assim. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tens nome de que estás vivo, mas na realidade estás morto. Misericórdia. Que igreja! Na realidade era apenas uma simulação. Ah, mas quantas igrejas existiram em todas as épocas e existem hoje. Quantas pessoas que existem hoje que têm um cristianismo, uma vida com Deus hipócrita, apenas movimento, apenas tem aparência de igreja, mas de igreja não tem nada. Mas primeiro vamos à identificação, conforme Jesus se identifica em cada uma. Aqui ele está se identificando como aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que tem as 7 estrelas. Isto está lá na visão, no capítulo 1. E a gente já aprendeu o que quer dizer estes 7 Espíritos, que tanto aparece no capítulo 1, como aparece ou vai aparecer lá no capítulo 4, quando João teve aquela visão, aliás, já arrebatado lá no céu. Ele viu o cenário celestial e ele viu diante do trono as 7 tochas, as 7 lâmpadas acesas que simbolizam o Espírito de Deus enviado por toda a terra. Então, aqui não vamos olhar quantidade, achar que 7 Espíritos são 7 Espírito Santo. Aqui não fala de quantidade, aqui fala de plenitude, aqui fala de onisciência, pois Apocalipse 4 diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
O que quer dizer estão, está. Deus está em toda a terra. Ele não está escrito a ser dependurado aqui no meu pescoço. Ele não está circunscrito a ficar num quadro de parede ou no painel de um veículo ou na entrada de uma cidade, mas ele está em toda a terra, como os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas que representam os 7 mensageiros destas igrejas. Vamos lentamente, vamos devagar, mas aprendendo, segurando estes princípios que nos trazem lições profundas da vida da igreja que fazemos parte. Gosto de sempre repetir isto, pois as pessoas são tão presas nessas questões. Não Igreja Batista, não Assembleia de Deus, não Congregação Cristã do Brasil, não Igreja Católica Apostólica Romana, nada de denominação. Apocalipse fala da igreja, corpo de Cristo. Não esse amontoado de denominações que algumas pessoas têm até orgulho de fazer parte de uma destas placas. Mas vamos prosseguir, que no desenrolar desta carta são muitas as lições que Deus tem para nós. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.